mudam, né? Às vezes existe uma tendência a ter um certo tipo de interesse, aí de repente esse interesse muda, as pessoas mudam. Então, ainda bem, né? Porque eu, por exemplo, sou de uma geração antes da Lei 6.515 de 1977, né? Não que eu tenha, não que eu fosse velho naquele tempo, mas eu nasci antes dessa geração de 77. E aí, naquele tempo, existia o disquite, não sei se os senhores ouviram falar. Então, a Lei 6.515 de 77, que é a chamada Lei do Divórcio, que hoje está no artigo 1571 da Lei 10.406 de 2002, como uma forma de extinção da união, né, do casamento. Então, hoje ainda existe essa possibilidade. E naquele tempo que existia o disquite, a pessoa, quando conseguia se separar, ela ainda ficava vinculada por resto da vida, né? Imagine que coisa triste, a pessoa não podia mais casar, quando ela deixava, então a mulher quando deixava do marido, e quando tinha filhos, por exemplo, ela ficava condenada a vida inteira a ficar com aquele vínculo com o ex-marido, né? E não tinha como dissolver isso. Então, veja que não conseguia desassociar da figura do marido, o nome continuava o mesmo, então era a figura, na verdade, a figura jurídica era o desquite. E hoje não, hoje nós temos o divórcio, então ainda bem que tem o divórcio, né? Porque o divórcio, pelo menos, é um rompimento, a pessoa vai ver, cada um vai viver a sua vida, né? E aí cada um parte para um lado, vai viver os seus planos, a sua vida, e tentar ser feliz, o nosso objetivo é esse, né? O objetivo de todo cidadão, todo ser humano, é ser feliz. Então, quando uma relação não dá, né? E o que está acontecendo aí e esse mundo da política, não sei se o senhor diz que trabalha com os políticos, né? É difícil encontrar um casal, né? Um casal bem feito, bem demorado, né? Aquele casal perene, né? Normalmente acontece isso, é um mundo meio estranho. E estamos ficando cada vez aí com mais possibilidades de divórcio, né? Separações, divórcio e tal. Antes de 77, a única opção realmente de se livrar do camarada era a morte, né? Então, hoje já não existe mais essa possibilidade, tem essa possibilidade também no divórcio. Além da morte, tem o divórcio, não é verdade? Então, é uma situação bem difícil. Mas é aquele negócio, né? Quando não dá certo, tem que cada um partir para o seu lado. Isso é um direito talvez de muita importância, que hoje as pessoas não deem tanta importância, mas que antes de 77, antes da famosa Lei 6.515 de 77, não existia essa possibilidade do divórcio. E aí as pessoas ficavam aí a ver navios, né? Separavam, mas continuavam vinculadas aí juridicamente, né? Embora de fato não existisse mais nenhum vínculo, juridicamente continuavam atreladas uma na outra, uma confusão danada, e as pessoas não conseguiam casar mais, o casamento era só uma vez, né? E aí veio a lei do divórcio e decretou, a partir de hoje, o divórcio vai ser levado tão a sério que casal que divorciar e depois quiser voltar vai ter que casar de novo, né? Então, vejo que foi um ponto importante da Lei 6.515, né? Então... Legal, professor, a história, eu não sabia. Né? Não sabia? Mas vai saber, lá no quarto ano vai saber. É verdade. A história do divórcio. O casamento, na verdade, assim como a união estável, também lá do artigo 1723 do Código Civil, da Lei 10.406 de 2002 e também a Lei 9.278, lá no artigo 1º, diz que a união estável é uma união pública contínua e duradoura, né? Com ânimos de casamento. Então, ninguém é obrigado a casar hoje. Tanto que, se os senhores acompanharem, por exemplo, morar junto, né? Morar junto, que era obrigatório naquele tempo, antes de 77, para constituir uma família, hoje não. Aquela família com o que prescreve o artigo 226 da Constituição Federal, não existe a necessidade de morar junto. Então, um casal hoje não precisa nem sequer morar junto, né? Porque as obrigações do casamento, lá do artigo 1566 da Lei 10.406 de 2002, são as obrigações. A obrigação lá do inciso 1º é a fidelidade, né? Então, é por isso que as pessoas não traem hoje em função desse artigo. O artigo 1566, inciso 1º, que proíbe que na verdade traz como obrigação da relação a fidelidade, mas não traz obrigação nenhuma de morar junto. Então, vejam, várias coisas mudaram assim,
E mudaram em decorrência da lei, juridicamente mudou, né? Então, hoje, uma união estável, por exemplo, é aquele caso em que as duas pessoas são totalmente livres, e até, inclusive, união estável do mesmo sexo, com o julgamento da ação direta da inconstitucionalidade 4.277, e também com a DPF 132, foram julgados pelo STF, pelo jusrealismo, né? E trouxe aí essa possibilidade das pessoas terem uma vida como se fosse um casamento, mas no fundo não é casamento, porque elas não querem casar, né? Porque a união estável são pessoas livres que não querem casar, né? Enquanto que o concubinato do artigo 1727 do Código Civil, esse sim, esse um dos dois é impedido, né? Mas hoje, basicamente, não existe mais essa questão de impedimento, e então o casamento do artigo 1511 do Código Civil, da Lei 10.406 de 2002, é o casamento, é a união pública contínua e duradoura, né? Já aquela que só tem o ônibus de casamento, que também tem o ônibus de casamento, já é a união estável. Então, nós temos três situações aí: o casamento, a união estável e o concubinato, né? E o concubinato é aquela situação que as pessoas realmente são impedidas. Temos aí a questão sucessória, isso eu estou falando que irão estudar muito isso, a questão por exemplo, a sucessão, pessoas do mesmo sexo, né? Tem lá o recurso extraordinário 646.721, que trouxe, 676.721, né? Tem lá também, no caso das pessoas do mesmo sexo, tem lá várias outras decisões jusrealistas, né? Basta ver o artigo 1390 da Lei 10.406 de 2002, e implica tudo nessas três situações aí. Mas é interessante porque isso antes de 77 não tinha, não havia isso. Essas coisas não existiam, né? Existia um domínio total do homem, a família era extremamente patriarcal, né? Tinha saído da matriarcal e passado para patriarcal. Hoje não, hoje existe uma igualdade, não existe mais, como tinha no Código Civil de 16, a figura do chefe de família, né? O homem era o chefe de família, né? Isso acabou, isso não tem mais, né? Então, vejo que estamos aí hoje evoluindo até num ritmo bastante acelerado. Os senhores não percebem porque são dessa geração, né? São dessa geração, mas quem viveu há mais tempo já sabe como é que era antes dessa época que eu estou falando. Então, essas separações, esses casamentos que tem por aí, né? Esses distratos, né? Distratos, porque o casamento é um contrato, né? Para nós do direito, o casamento não passa de um contrato, está lá no artigo 421 da Lei 10.406 de 2002, e o divórcio, a morte, qualquer evento que acabe com o casamento, é o chamado distrato, lá do artigo 472 da Lei 10.406 de 2002, que é o contrário do contrato, né? Então, vejo que existe aí uma série de interpretações jurídicas, e nós, do direito, nós temos que enxergar isso exatamente, né, sobre esse ângulo, o ângulo jurídico, né? O ângulo jurídico. Então, essas separações aí, por exemplo, dos políticos, geram uma certa, até a questão da sucessão, né? A questão da partilha dos bens, é uma jogada boa aí para ficar em cima, viu, doutor Isaac, né? Então tem que prestar atenção nesses detalhes aí para ver o que vai acontecer. Mas brigar, todo casal briga, não existe, são duas pessoas totalmente diferentes que se encontram para viver uma relação, né? Então sempre tem um ponto que não há concordância, muito pelo contrário, há discordância, e aí gera esse tipo de coisa aí. Certo? Tranquilo? Bom, hoje nós vamos estudar, então, o famoso processo administrativo, né? O que é o processo administrativo? Estou organizando mais ou menos a casa aqui por tópicos, e esse tópico é um pouquinho menor do que o exercício, por exemplo, o crime do abuso de autoridade e tal. Então, eu vou começar aqui pelo processo administrativo, porque no segundo semestre, não sei se virá outro professor ou não, né? E aí já vai assumir mais ou menos a carga já completa, sem ter que estar recuperando muita coisa. O processo administrativo é um processo, como todo e qualquer processo, né? Os senhores estão estudando aí, já estudaram a introdução ao estudo do direito, já tem uma noção mais ou menos do que é um processo. O processo é um sistema, né, criado pela lei, criado com base no princípio da legalidade, previsto lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei,
né? Mas um fundamento importante de todo e qualquer processo, e isso, logicamente, referindo-se ao devido processo legal, e aí esse devido processo